Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, Fortaleza está entre as 100 cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil. As cidades inteligentes não se configuram apenas como aquelas que adotam práticas tecnológicas. Pensa em nível de bem-estar social, qualidade de vida, fatores econômicos, ambientais, urbanos, tecnológicos e sociais. O que você entende por cidade inteligente? Em Fortaleza, esse conceito é aplicado por meio da tecnologia. Com internet e Wi-Fi gratuito em toda a cidade, o cidadão consegue se locomover com mais facilidade, seja nos carros elétricos do Projeto Vamos ou pedalando com o bicicletar. Uso com frequência, sim, facilita bastante para algum tipo de coisa. Acabei de voltar do mercantil, então é um serviço bastante bom. E ultimamente tem sido melhorado, tem feito mais manutenção, tem mais pontos também, está bem interessante utilizar. Além da mobilidade, as cidades inteligentes usam a tecnologia em diversas áreas para promover o bem-estar dos moradores, como planejamento urbano, habitação social, energia, coleta de lixo e muito mais. Nossa cidade ela já integra e agrega uma série de iniciativas que permitem que a gente realmente a considere uma cidade inteligente. Nós temos uma cidade que hoje agrega uma série de serviços ao cidadão, que vão desde serviços tecnológicos até serviços arquiteturais, porque na verdade esse conceito de uma cidade inteligente, ele é muito amplo. Cidade inteligente é uma cidade boa de se viver, é uma cidade que se tem qualidade de vida e que para isso você tem algumas premissas, como primeiro, que a informação flua bem, que a informação esteja integrada e disponível. Então, vários serviços, como por exemplo o grande projeto Fortaleza Digital, que integra as informações da cidade e a partir dessa integração disponibiliza serviços para o cidadão. O investimento em políticas inovadoras é uma preocupação da administração municipal. Essa ideia de uma cidade de fácil locomoção, de uma cidade segura, de uma cidade de serviços fáceis, de serviços digitais. Então são esses conceitos que permeiam a ideia de cidades inteligentes e que hoje nós, em Fortaleza, já temos isso à nossa disposição. E para conversar mais sobre esse conceito de Fortaleza ser uma cidade inteligente, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Cláudio Ricardo Gomes de Lima, que é presidente da City Nova, a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação, e também a Cristina Machado, que é secretária executiva da CEPOG, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura de Fortaleza. Ô Cláudio, esse conceito de cidade inteligente, que hoje é utilizada em todo o mundo, Fortaleza vem começando a se destacar. Nós estamos chegando aí ao fim da gestão do prefeito Roberto Cláudio, agora no mês de dezembro. Qual a tua avaliação, o balanço em relação a todos os investimentos que foram feitos no sentido de tornar a capital cearense realmente uma cidade cada vez mais atrativa, tanto para negócios e também pelo aspecto dos investimentos em tecnologia? De fato, Rogério, Fortaleza tem avançado muito nos últimos anos nesse ranking das cidades inteligentes, que é um conceito que veio para ficar. Nós saltamos mais de 40 posições e estamos na 29ª com relação às 100 cidades mais inteligentes do Brasil. E esse é um conceito que não envolve só tecnologia, não é? Isso envolve também uma série de outros fatores, de sorte que isso reflete na melhoria da qualidade de vida da cidade, da melhoria dos serviços ao cidadão, né? E Fortaleza, pelo conjunto de sua obra, pelos avanços que tem alcançado na mobilidade urbana, né? Nos serviços digitais que hoje já estão disponíveis através do Fortaleza Digital, são 209 serviços acoplados, em ações efetuadas na saúde, na educação, no urbanismo, no meio ambiente e na desburocratização econômica da cidade, já tipificam como uma das cidades mais inteligentes do Brasil. Não é? Esse é um conceito que empodera as cidades. Não é? Nós estamos vivendo uma era de empoderamento das cidades. A exemplo do que acontecia na Idade Média e nas cidades e na Idade Antiga. As cidades-estados voltam a ter uma importância muito grande, porque descobriu-se que a cidade tem um poder transformador, não é? Para o bem comum, para o bem do cidadão. A cidade, do ponto de vista da sua arquitetura, dos seus projetos, da sua gestão, ela pode sim melhorar sensivelmente a qualidade de vida do cidadão, usando a tecnologia, mas tendo em vista que o foco são as pessoas, cidade inteligente e humana.
Cristina, como o próprio Cláudio aí está ressaltando, né? A questão de ser cidade inteligente não significa ser apenas investir em tecnologia, em facilidade de acesso, por exemplo, de uma rede de Wi-Fi, numa questão de mobilidade urbana. Inclui também o melhor planejamento, a busca do equilíbrio fiscal, mecanismos que torne a própria administração pública muito mais ágil. Isso também entra dentro desse conceito de cidade inteligente, né? Isso. O aspecto da governança, que é um indicador dentro da visibilidade do que se pensa como cidade inteligente, ele vem atender os anseios da população como um todo. Então, a cidade, a gestão pública estar pronta para conciliar a missão dela, que é fazer os serviços públicos para a população, atendendo os anseios e as expectativas da população, tem um impacto direto na melhoria de vida de todo mundo. E hoje, vamos dizer assim, você avalia, no caso, esses últimos 8 anos, né, de gestão, Fortaleza conseguiu realmente também avançar muito nessa questão do setor de planejamento, de planejar a administração pública, as ações de administração? Sim, nós tivemos a implementação do COGEFOL, que é um comitê que funciona periodicamente na questão da gestão fiscal, a questão da implementação da gestão por resultado, alcançando os resultados das metas e dos projetos, o Fortaleza 2040, que vem aí com planejamento para conduzir Fortaleza para a cidade de vanguarda, moderna e contemporânea, que a população espera que ela seja. Então, tudo isso são iniciativas somadas também a, por exemplo, seminários internacionais para a política inovadora, a questão do fomento para que os servidores pensem em projetos inovadores, o estímulo na capacitação do corpo técnico, tudo isso se soma em busca desse resultado para que o município possa ser uma cidade inteligente, atendendo esse aspecto da governabilidade. Cláudio, a gente sabe que o prefeito Roberto Cláudio, eu diria assim, uma das grandes qualidades dele sempre foi nesse aspecto de que ele sempre acreditou que Fortaleza tinha que crescer exatamente através da inovação, de se utilizar de mecanismos que fizesse a máquina pública funcionar de uma forma mais rápida para que os resultados junto à população pudessem aparecer de uma forma mais rápida. E se a gente for citar algumas dessas ações, alguns desses projetos desenvolvidos, a gente vê que os resultados, vamos dizer, foram além do território de Fortaleza. Para citar aqui um exemplo, a própria mobilidade urbana, hoje, os investimentos que foram feitos com a questão do uso da bicicleta compartilhada, as próprias faixas do BRT, os corredores expressos, todas essas ações têm conseguido um resultado não só aqui, mas assim, o sucesso tem ido além fronteira, né? Daí até os prêmios aí que a própria prefeitura já recebeu, a rede de Wi-Fi. São muitos exemplos que mostram que realmente Fortaleza entrou num caminho aí correto, em bons rumos em relação na questão de inovação, né? De fato, o prefeito é uma pessoa, pela sua própria formação, muito aderente à inovação e como gestor maior, ele conseguiu transmitir isso para toda a equipe. Então, a equipe da gestão de Fortaleza hoje, ela está muito focada nessa questão da inovação. E a gente tem conseguido resultados expressivos, como você já mencionou, que tem repercutido internacionalmente. Na área da mobilidade, a Fortaleza é uma das 10 cidades apoiadas no mundo, apoiada pela Fundação Bloomberg, e já fomos premiados, né, pelas ações de mobilidade, bicicletas compartilhadas, vias exclusivas para transporte público. É uma cidade hoje bastante conectada, né, e isso é um conceito importante dentro dessa avaliação de indicadores de cidade inteligente. Fortaleza hoje já tem mais de 100 praças com Wi-Fi público e gratuito, mercados, terminais, 100% da frota de ônibus tem Wi-Fi. Não é? É uma cidade hoje que tem projetos inovadores como os carros elétricos
compartilhados. Os serviços digitais eles estão ampliando significativamente. Eu tinha esquecido até de citar aqui, eu estava tentando lembrar aqui e na hora que fugiu um pouco, a história do Fortaleza Online, por exemplo, que facilitou com que a população de maneira geral, principalmente quem quer investir na cidade, no próprio negócio, hoje tem acesso a um licenciamento de uma forma extremamente rápida, que até tempos atrás você às vezes demorava 90 dias para conseguir, por exemplo, um alvará, e hoje consegue até em 30 minutos. É uma diferença muito grande, né? O Fortaleza Online foi um programa inspirador e ele desencadeou, não é, a sucessão de outros serviços digitais à população que culminou no Fortaleza Digital. Hoje são mais de 209 serviços integrados. Então, de fato, hoje Fortaleza é uma cidade muito propícia para o ambiente de negócios, porque você, com facilidade, você tira o seu alvará, não existe mais papel, tudo é online, né? Um ambiente desburocratizado que facilita a atração de empreendedores para a cidade. É uma cidade centrada em dados, isso é muito importante, Rogério, nos dias de hoje. Nós temos uma política de dados abertos e a gente quer que essa política seja um atrator da cidade. Eu vou desenvolver minha tese de doutorado, minha dissertação de mestrado em Fortaleza, porque lá eu tenho acesso fácil aos dados da saúde, da educação. Para os empreendedores, eu vou montar minha startup lá, porque lá o sistema é desburocratizado e eu tenho muito acesso a dados, isso facilita o meu negócio, né? Então, é uma cidade, de fato, muito aderente a essa questão do bom ambiente de negócios, e uma cidade que está ampliando suas ações. E nós queremos que Fortaleza seja a capital que atraia talentos e retenha seus talentos, não é, na construção de empresas de base tecnológica, que isso vai aumentar o PIB da cidade, trazer melhores salários, e a gente quer também que aqui seja um grande centro de qualificação para a área de TI, e estamos trabalhando muito fortemente isso na região da Praia de Iracema. Cristina, a gente sabe que qualquer cidade, para se desenvolver, precisa planejar bem, né? Daí tem o exemplo aí do Fortaleza 2040, que é pensar exatamente a capital cearense para o futuro, né? Para os próximos 10, 20 anos. Como é que foi definida essa política, vamos dizer, de planejamento, com ações assim de curto, médio e longo prazo? Olha, a gente, no decorrer do processo de preparação da cidade como um todo, né, desse processo Fortaleza 2040, nós implantamos vários projetos pontuais. Hoje a gente tem mais de 600 quilômetros de fibra ótica, que está hoje a serviço da cidade como um todo, tanto para o município. Nós temos mais de 600 equipamentos conectados. Hoje a gente tem o sistema de virtualização de processo. Mais de 70% dos nossos processos internos da prefeitura como um todo são virtuais. Então, nós temos corpo técnico hoje sendo preparado, nós temos um grupo de gestores sendo capacitado em especialização de políticas públicas para cidades inteligentes. Então, tudo isso foram iniciativas que foram preparando enquanto infraestrutura para dar suporte a esse novo momento, que é a execução e a implementação do planejamento Fortaleza 2040, né? Essas iniciativas, elas inclusive apoiaram todo momento da pandemia, onde a gente teve que ter respostas rápidas, atuando com a equipe, trabalhando remoto, trabalhando parte misto, sem parar o nosso serviço à população como um todo, né? Então, hoje a gente tem mais de 25 sistemas corporativos que atendem toda a prefeitura. Então, são sistemas integrados com a base de dados única. Isso facilita muito, dá um respaldo para que a prefeitura trabalhe de uma forma mais integrada, sistêmica e rápida nas suas respostas. Outro aspecto importante é também, por exemplo, iniciativas como o projeto Avalie, que faz a parte de avaliação da população em relação ao atendimento nos postos de saúde. Essa iniciativa que foi implementada como um projeto piloto e que aponta para uma expansão para todo o município como um todo, para avaliar os serviços que são implementados. Então, essa infraestrutura interna, ela é importante para dar esse lastro de base para implementar os projetos de longo prazo, né? Então, trabalhar o planejamento a médio prazo, a curto prazo, ele concilia toda a parte do equilíbrio fiscal com a parte da expectativa do que se quer executar enquanto proposta de projeto, mas sempre olhando para o horizonte do que a população espera da cidade.
Olha, a cidade de Fortaleza é a 29ª entre 673 municípios analisados em um ranking de cidades inteligentes no país. O dado foi divulgado, né, no ranking da Connect Smart Cities, que aponta um salto de 42 posições em 2019 para 2020. Além disso, o Ceará, que só figurava no ranking de 100 melhores do ano passado, com a capital, agora tem Eusébio, né, na região metropolitana, em 60º lugar, e Sobral, na Zona Norte, na posição 82. Cláudio, esse crescimento, você tinha falado esse dado no primeiro bloco, né? O Fortaleza tinha pulado para 29º. Esse ranking, só para a gente poder explicar aí um pouco mais aí para o nosso telespectador, ele é feito a partir da análise de 100 cidades, não é isso? 100 cidades brasileiras? O ranking ele enumera as 100 cidades mais inteligentes, analisa muito mais, mas ele estabelece as 100 cidades mais inteligentes do país. Ele é baseado em 70 indicadores em 11 eixos definidos aí dentro desse contexto de cidades inteligentes. Mas é importante destacar, esse é um ranking privado, é de uma empresa privada, que essa política de cidade inteligente, embora com algum retardo, ela começa a se estabelecer no Brasil a partir do governo federal. Fortaleza, por exemplo, é signatária da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que é o pontapé inicial, o kick-off, de uma política para cidades inteligentes no Brasil. Isso vai reverberar para estados e municípios, né? Então, nós estamos construindo também, a partir do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, um índice público, não é? Um índice tendo como referência uma instituição pública para estabelecer esse critério, porque isso não sofre influências de interesses comerciais e etc. Né? Fortaleza está muito bem posicionada, e é porque algumas áreas nossas foram subavaliadas na nossa avaliação, onde nós somos muito fortes, como é o caso do meio ambiente, da saúde e da educação. Né? Mas é hoje uma cidade reconhecida internacionalmente, nós temos recebido muitos convites. Nós hoje integramos uma rede internacional de cidades inteligentes, capitaneada pelo Ministério Federal alemão. Inclusive, hoje e amanhã está acontecendo o congresso anual deles e nós somos convidados de destaque nesse congresso. Saindo daqui, eu vou participar virtualmente dele. E a temática é o poder transformador das cidades para o bem comum. Ou seja, essa visão de empoderamento das cidades, do conceito de cidades inteligentes, hoje está alastrado mundo afora. E ele vai ficar cada vez mais importante, porque a visão é de que a cidade inteligente é aquela onde tudo conspira para que a vida do cidadão seja melhor. Cristina, para que se chegue a esse patamar aí, que está sendo colocado aí pelo Cláudio, é necessário que haja alterações em legislações, em políticas públicas, para fazer essas mudanças se efetivarem, né? Sim, com certeza, para que a gente possa conseguir viabilizar todo esse processo, que na realidade é um processo de transformação como um todo, né? Então, assim, tanto o incentivo à questão da implementação de projetos inovadores, o município de Fortaleza implementou o projeto inovador para incentivar o seu corpo técnico para poder desenvolver projetos que estejam mais modernos, certo? Então, nós já tivemos mais de 7 edições. Na primeira, nós tínhamos 13 projetos inscritos, então, anualmente, agora, a gente passa de 110 projetos inscritos. A gente tem uma legislação voltada para incentivo à capacitação dos servidores. Nós temos um fundo de apoio à capacitação. Então, hoje, a gente tem mais de 6 mil servidores por ano sendo capacitados. Em 2009, nós alcançamos aí mais de 12 mil capacitações. Então, são números expressivos e mostra a sinalização em relação a essa questão das políticas públicas como um todo, né? A gente sabe que a gente ainda tem muita coisa para fazer, a gente tem aí a Lei Geral agora de Proteção de Dados, a gente tem algumas coisas que sinalizam para que a gente ainda implemente novas políticas públicas, mas o que a gente tem feito é preparar o município como um todo, né?
A gente gente, tem... a gente sabe que isso depende de, vamos dizer assim, uma decisão política, mas é preciso também que, vamos dizer, o corpo técnico, os servidores que estão envolvidos nessas mudanças também abracem a ideia, né? Exatamente, com certeza. O processo como um todo, ele é muito importante que seja realizado com o engajamento e a participação do corpo técnico, porque quando o corpo técnico tem a disposição e acredita no que pode ser feito de ponto de vista melhor em termos de serviço, com otimização de recursos, com eficiência, com aplicabilidade direta, olhando para o que é a expectativa do cidadão, a gente tem uma transformação muito grande, né? Então, assim, quando a gente olha os resultados já alcançados, aplicativos desenvolvidos, serviços que estão digitais, tudo isso muitas vezes vem inicialmente de uma pressão para que a gente faça as coisas de maneira mais rápida, mais fáceis, mais acessíveis para as pessoas, mas também instiga toda a população, o corpo técnico a fazer de uma maneira melhor o seu trabalho, né? Não existe mais espaço para que a gente possa estar fazendo as coisas de uma maneira antiga, sem que a gente possa estar com um olhar novo daquilo que é mais moderno. Então, se você pode aplicar soluções tecnológicas para poder desenvolver o trabalho de uma maneira mais rápida, com a maior qualidade, com otimização de recursos, esse esforço da equipe técnica pode ser aplicado em outras demandas que ainda precisam ser melhoradas. Cláudio, essa capacitação, essa requalificação do servidor público dentro dessas novas legislações que estão sendo desencadeadas, esses projetos que têm sido desenvolvidos dentro da administração pública aqui em Fortaleza, garante não só uma motivação, né, profissional do servidor, mas também até uma eficiência muito maior, não é? Sem dúvida. Essa qualificação das pessoas com o uso da tecnologia propicia uma prestação de serviços com melhor qualidade e, de sobra, traz economicidade para municípios. Mas o que eu queria destacar é que o grande beneficiário desse processo é, da ponta, o cidadão. E a gente tem uma chance também de trazer uma redução da desigualdade social desse processo. Estudos acadêmicos hoje mostram, de importantes universidades, que a política pública mais importante hoje no mundo, que tem reflexo na redução da desigualdade, sabe qual é? Conectividade, acesso à internet. Então a gente tem, pela tecnologia, uma chance de reduzir também a desigualdade social, que é um problema muito grave aqui em Fortaleza. Então é preciso que a gente tenha essa visão de que não podemos deixar ninguém para trás, que o avanço tecnológico, que a inclusão digital, e o mundo hoje é digital, a pandemia mostra isso, tem que ser acompanhado da inclusão social. Isso também é uma preocupação importante no nosso radar. E você prepara isso como? Né? Por intermédio das políticas públicas. Fortaleza hoje está construindo um arcabouço legal e facilita esse processo. Então, por exemplo, a própria criação da CIT-Nova, um órgão em nível de secretaria devotado à ciência, tecnologia e inovação, é uma sinalização muito forte da importância que a gestão atribui a esse processo. Nós estamos aí no prelo com a lei de ciência, tecnologia e inovação para a cidade, que traz no seu bojo um plano municipal de cidades inteligentes, um sistema municipal de inovação. Então, tudo isso está sendo preparado para que Fortaleza, no futuro, seja cada vez mais uma cidade inteligente. Tanto é que o nosso programa chama-se Fortaleza Mais Inteligente, para não negar uma inteligência anterior. Mas é importante, Rogério, a gente perceber que essa é uma tendência inexorável, né? Uma cidade com o tamanho, a complexidade, a densidade populacional que tem Fortaleza não pode mais prescindir, não é, dessa visão de inovação, dessa visão de uso da tecnologia para o bem comum. Evidentemente, isso é uma mudança de mentalidade, mas é uma tendência que hoje não temos como retornar. Eu estava numa conversa com o Tarcísio Pequeno da FUNCAP e ele fez uma comparação que eu achei muito interessante. Ele dizia, a internet está para o século XXI como a energia elétrica esteve para o século XX. Só que o desafio de universalizar a energia elétrica era muito maior, porque você tinha que construir grandes usinas, uma rede de transmissão gigantesca,
não é, com muitos quilômetros. Tanto é que o Vigílio Távora se notabilizou por trazer a energia de Paulo Afonso, lá na Bahia, para cá. Não é? E hoje a internet tem esse papel. Né? Quando você universaliza o acesso à internet, isso tem reflexos positivos em todos os setores, especialmente nos sociais, na saúde, né? Com prontuário eletrônico, com consultas online, com telemedicina. Isso tem reflexo na educação. Veja aí o caso da pandemia, né, do ensino remoto, né, em que todo mundo aí está tendo que utilizar o recurso do celular para poder estar assistindo a aula, e os professores no outro lado da linha tendo que aprender a lidar com aquela ferramenta, em passar o conhecimento através do telefone, todo mundo se reinventando um pouco, né? Sem dúvida nenhuma. E isso nos remete para preocupações e desafios da gestão pública municipal. Hoje a gente precisa prover, não se concebe mais escolas sem acesso à internet. Alunos sem acesso a um dispositivo que ele possa acessar o conhecimento que está lá na internet. Né? Essa visão de não deixar ninguém para trás, de ter programas que sejam amigáveis para que a população possa ter acesso de maneira simples, da pessoa mais humilde à pessoa mais letrada. Essa experiência do usuário tem que ser levada em consideração. Então são grandes desafios para a gestão, como você falou, nós estamos apenas no começo desse processo. Né? Mas a nossa cidade já lançou as bases, já criou as condições de contorno para a gente avançar muito nessa ideia da cidade mais inteligente. Olha, no ranking de cidades inteligentes no país, Fortaleza cresceu principalmente em aspectos que se relacionam com a segurança, urbanismo, economia e governança. Cristina, voltando aqui a falar sobre a questão do Fortaleza 2040. A gente sabe que essa discussão do futuro, a gente estava falando no bloco anterior, sobre esse aspecto da conectividade, né, do uso da internet como forma de desenvolvimento, não só pelo lado do poder público, mas também do cidadão de maneira geral. O que é que o Fortaleza 2040, as discussões em cima desse planejamento, dizem em relação a isso? O que é que Fortaleza, o que é que o cidadão fortalezense pode esperar em termos de futuro em relação a essa questão da conectividade, da importância do cidadão deixar de ser aquela figura passiva e passar a ser uma figura interativa com o poder público na melhoria, no desenvolvimento da cidade? Olha, Rogério, dentro do Fortaleza 2040, nós temos dois grandes eixos e iniciativas que estão diretamente associados a isso. Um diz respeito à governança e à gestão pública, e o outro é a tecnologia e inovação. Então, esses dois eixos demonstram a percepção do cidadão, da população de Fortaleza, da importância em relação a essa temática na vida cotidiana deles. Então, eles esperam que Fortaleza seja uma cidade contemporânea, de vanguarda, moderna, e que ela esteja interagindo no dia a dia com os serviços que eles esperam ter, dentro dessa perspectiva. Então, a gente sabe que promover a questão da conectividade, ter um governo digital de uma forma mais acessível para a população como um todo, que tenha respostas mais rápidas, que tenha capacidade de entendimento do seu papel, de poder ser a cidade que a população que aqui vive espera ter. Então, como a gente estava falando, em relação a serviços mais simples mesmo, em relação aos aplicativos de ônibus, os aplicativos da saúde, coisa do tipo, que trazem a mão no tempo real para a população o que ela quer saber em termos de informação para estar associada ao seu dia a dia, e, por outro aspecto, antecipar o que está vindo em termos de futuro, do que precisa ser melhorado, do que precisa ser oferecido para esse cidadão. Né? Então, Fortaleza 2040 sinaliza isso, traz as diretrizes em termos do que é que a cidade que nós precisamos implementar e desenvolver para alcançar, em termos de governança com transparência, com integração de dados, com integração de sistema, com a disponibilidade de informação para que a população possa utilizar de dados, para que possa tanto empreender, quanto desenvolver novos serviços, quanto possa se capacitar, possa ter alcance das oportunidades como um todo,
quanto na parte de tecnologia. Como é que a gente pode dispor dos equipamentos públicos como um todo para que isso possa estar oferecendo oportunidade para a população. Cláudio, para a gente fazer, né, para se efetivar, né, todo esse planejamento, sem dúvida alguma, é necessário haver um acesso maior da população a essa questão da rede de Wi-Fi, até porque se eu ofereço um aplicativo, por exemplo, citando o caso do transporte público, a pessoa que está ali na rua, ele precisa ter um acesso à internet para que ele tenha acesso a esse serviço, a esse benefício. Então, as ações têm que ser paralelas, no sentido de garantir uma conectividade para todos, né? Sem dúvida nenhuma. Essa é uma preocupação, como reforçando o que falou a Cristina, que já está no escopo do Fortaleza 2040. Eu, por exemplo, coordeno a Câmara de Ciência, Tecnologia e Inovação, Câmara Temática do Fortaleza 2040, que nesta área. Não é? E, por exemplo, nós desenvolvemos o Fortaleza Digital, né? Integrando base de dados, integrando, padronizando tecnologias, protocolos, e a gente conseguiu fazer uma integração muito boa no barramento de dados com todas as secretarias. As informações estão todas ali disponíveis, conectadas, né, para que os serviços possam fluir. Agora, o próximo passo, a nossa preocupação é exatamente fazer com que as pessoas tenham acesso facilmente. Qualificar o cidadão nos órgãos da prefeitura para terem acesso a esses serviços digitais, levando em consideração a experiência do usuário, né, fazendo sempre nos serviços que estão sendo prestados os testes de usabilidade para ver se realmente eles são de fato acessíveis. Então essa é uma preocupação permanente, porque o foco, embora com o uso intensivo da tecnologia, o foco é o cidadão. A gente tem sempre que ter em mente para quem a gente está prestando aquele serviço, a quem a gente está servindo. E isso tem sido uma preocupação muito forte do prefeito e da gestão como um todo. E conectividade é a base hoje de qualquer cidade que pretenda ser inteligente. A nossa meta é ampliar cada vez mais. Os recursos são parcos e isso custa caro. A gente tem tomado algumas iniciativas em fazer isso em parcerias público-privadas, para que as empresas também possam contribuir com isso, e elas têm sua contrapartida nesse processo, né? Mas a meta é universalizar o acesso à internet no âmbito da cidade. Quando a gente conseguir isso, aí de fato a gente vai dizer que a gente tem uma cidade mais inteligente. Garantido a questão do acesso, é também necessário investir para que as pessoas entendam também ali do conteúdo daquele aplicativo, que tipo de serviço, que tipo de facilidade ali está sendo oferecido. Porque a gente sabe que há muitos aplicativos aí que já foram lançados e tem muita gente que ainda desconhece, né? Nem sabe que existe esse serviço, né? No nosso portal do Fortaleza Digital, existe o aplicativo dos aplicativos. É um aplicativo onde você acessa, diz o que lhe interessa e ele lhe remete para aquela área específica. Porque hoje as pessoas não têm, baixar 20, 30, 40 aplicativos no celular fica complicado. Então a gente tem que facilitar cada vez mais o acesso ao cidadão, do cidadão a esses serviços digitais. Essa também é uma preocupação que está, né, no radar desses nossos programas de oferecimento de serviços digitais à população. Cristina, um outro ponto que eu considero extremamente importante em relação a muitos programas, muitas legislações aí que foram, vamos dizer assim, modernizadas no âmbito da Prefeitura do município de Fortaleza, é de que muitas dessas ações se transformaram em políticas públicas, ou seja, não importa quem seja o gestor, nós estamos aí num momento aí já de transição para um novo prefeito que assumirá em janeiro, mas muitas dessas ações já são hoje políticas públicas permanentes que precisam ser tocadas para frente, não importa quem seja o gestor que esteja assumindo, né? Exatamente, Rogério. O êxito de um projeto com iniciativa implementada muitas vezes impacta para a percepção de transformar um projeto, uma iniciativa inicial, em uma política de Estado, digamos assim. Então, quando a população se apropria ou quando o corpo técnico percebe a dimensão e a magnitude que determinada iniciativa toma, essa iniciativa ela passa
a ser consolidada, exatamente sendo implementada quanto política pública, para que não tenha descontinuidade, né? Então, isso é de uma maneira impactante, como, por exemplo, se a gente for olhar todas as iniciativas que estão mais no nosso dia a dia, como o bicicletar, como a política dos veículos elétricos, né? Como os aplicativos de uso mesmo, como o do Nina ou do ônibus e tudo mais, a população, depois que se apropria disso, não se enxerga sem ter essa iniciativa funcionando, né? E exatamente isso sinaliza que é um caminho sustentável que tem relação com a governança do município, da prefeitura como um todo. Ô Cláudio, nós estamos ainda aí nesse cenário ainda de pandemia da Covid-19, tivemos um ano de 2020 aí muito difícil, mas acredito também de muito aprendizado, né, levando em conta essa questão dos recursos tecnológicos e das ações que foram desenvolvidas de uma forma, eu acredito, muito eficiente por parte do poder público numa resposta ao problema da pandemia, principalmente na área da saúde, aí da necessidade de uma agilidade para que os serviços pudessem ser prestados à população. Mas como é que você enxerga aí 2021? O que é que nós vamos tirar aí de legado, de aprendizado, levando em conta todas essas inovações aí que a gente viu durante esse cenário ainda da pandemia aí que estamos vivendo? Os legados são grandes, não é? Todo esse transtorno, todo esse sofrimento que a pandemia trouxe, com muitas mortes, com muitas pessoas sendo impactadas, ela também traz alguns aprendizados importantes, né? Primeiro, a percepção, isso gera um sentimento, mas isso cristalizou nessa pandemia, de que o mundo é digital. E cada vez mais ele vai caminhar nesta direção. Segundo é que ciência e tecnologia estão mais presentes no nosso dia a dia do que a gente pode imaginar, do que pode imaginar a nossa vã filosofia. Não é? Então, toda essa cooperação entre cientistas, pesquisadores, mundo afora, fez com que a gente vá conseguir desenvolver uma vacina em tempo recorde, né? Quando você compara com o desenvolvimento de outras vacinas na história da humanidade. Mudaram as relações de trabalho, as relações de compra. A sociedade mudou completamente. É claro que nós não seremos 100% digital, né? Vai ter sempre um equilíbrio nesse processo, mas muitas coisas não voltam para a mesma posição anterior. E a gente precisa estar adaptado para este novo mundo e tirar deles as melhores oportunidades para a gente evoluir enquanto sociedade. Então, colaboração, conectividade, cooperação, as novas economias, não é? Tudo isso tem que ser levado em conta no que eu estou chamando de nova arquitetura social que surge aí desse processo. Fortaleza, por exemplo, já tomou algumas definições. Fortaleza quer mudar um pouco o perfil da sua economia e trazer para cá, tendo em vista a nossa criatividade, a nossa aderência à ciência e tecnologia, transformar a cidade num polo da área de TIC. O Ceará já tem se preparado com infraestrutura, a cidade também, e nós estamos fazendo esse trabalho já na praia de Iracema. Queremos requalificar aquela área que já está chancelada pela Unesco como um polo da economia criativa, mas ali a gente quer também que seja um hub de tecnologia. Já levamos a City Nova para lá, para aquele prédio icônico lá sobre o mar. Estamos estruturando um laboratório de inovação da cidade, com foco em incentivo ao empreendedorismo digital. O prefeito eleito já sinalizou, já externou que quer qualificar 50 mil jovens em 4 anos nessa área das TICs, e a gente quer que essa seja uma tendência econômica importante para a cidade, porque isso vai aumentar a oportunidade para os nossos jovens, gerar renda, emprego de maior valor agregado e mudar a face da cidade, daquela área em especial, não é, para ser um espaço onde você possa viver, trabalhar e se divertir, inclusive com vida diurna e também noturna. Não é? Fortaleza tem um potencial estratégico gigantesco, tem uma infraestrutura que já está lançada na área de formação das pessoas, conectividade. Então nós estamos prontos para sermos um polo atrator da tecnologia da informação e comunicação.
Que bom então, Cláudio. Gostaria de parabenizar você aí pelo trabalho desenvolvido lá na City Nova. Cristina, você também lá na CEPOG, que a gente continue aí investindo em inovação, em tecnologia e que o cidadão aí de Fortaleza possa apenas ganhar cada vez mais aí com uma cidade mais desenvolvida e mais inteligente aí no cenário nacional e internacional. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na TV Terra do Sol. Eu vou ao intervalo, daqui a pouquinho eu volto com mais informações para você aqui no Notícias de Fortaleza. Um intervalo rápido, daqui a pouquinho eu estou de volta.